Olá, começa agora o Jornal da Unifro, um noticiário que traz a você um conteúdo diferente e informativo. Você conhece o Armandinho? Um personagem famoso nas redes sociais agora ganha as páginas de 2 novos livros. A história e o crescimento imobiliário do bairro Nossa Senhora do Rosário. Centro Universitário Franciscano lança projetos que devem aproximar alunos da rede pública ao ensino superior. E ainda, na 8ª série da Rede Prosa, a UPF-TV traz o tema Contra a Cultura. Veja como a arte se manifesta nas ruas de Passo Fundo. Nos últimos anos, o bairro Nossa Senhora do Rosário é um dos que mais cresce na cidade. Uma história surpreendente e cheia de curiosidades, agora também dá lugar a novos prédios. Segundo o Sindicato da Indústria da Construção Civil de Santa Maria, estima-se que o bairro teve uma expansão de 50% comparado ao ano de 2010. Um túnel formado com o passar do tempo. Neste corredor de galhos de tipuanas, Fernando relembra com carinho da infância e dos amigos. Era uma rua de paralelepípedo, eu me lembro que toda gurizada daqui, que hoje em dia a gente se dá até hoje, a gente brincava de rolemã e de bicicleta, caíam, se esfolavam tudo, e um pai do socorrer, sempre assim, foi sempre um bairro muito unido. São lembranças que ficaram guardadas na memória de quem vive há mais de 30 anos na mesma casa. Uma das primeiras a ser construída em uma antiga fazenda. Por trás de cada parede, de cada sombra das árvores, existe uma história que jamais será esquecida. E o que eu sei da fazenda, que era uma fazenda que vendia gado, daí foi desapropriada e era na época dos escravos. Por isso que essa igreja aqui faz parte dos escravos negros, né, católicos. Que aqui era um cemitério, inclusive do lado da igreja era um cemitério, que foi desapropriado depois com o passar dos anos. O passado permanece vivo e o futuro se constrói a cada dia. Com a vinda de empresas e instituições de ensinos para o bairro, o ar interiorano dá espaço a novos prédios. A procura por apartamentos é constante. No lugar das casas antigas, várias construções estão sendo finalizadas para receber os novos moradores. Não é um bairro onde há empreendimentos de alto padrão. Então, são apartamentos de 1, 2, agora estão fazendo alguns empreendimentos de 3 dormitórios, mas na sua grande maioria, 1 e 2 dormitórios, sacada, churrasqueira, né, elevador e garagem. Com as novas construções, houve uma valorização nos imóveis. Para o economista Matheus Froza, o Rosário só perde para o centro em valores dos aluguéis. O boom esse que teve já de valorização em torno de 50% a 60% dos imóveis em termos de valor e de aluguel, a tendência agora é uma certa acomodação. Nós temos que ver como é que o mercado vai se comportar depois que nós entregarmos esses prédios que estão em construção. Mesmo recebendo diversas propostas de venda, quando se fala em uma possível mudança de bairro, Fernando é o objetivo. Isso aqui está acoplado como minha família, então assim, a mesma coisa se eu sair da minha casa ou sair do meu bairro, a mesma coisa que eu estivesse virando as costas para minha família, eu não faria isso. Isso aqui faz parte da minha vida, da minha infância. Não pretendo sair nunca do bairro. Os desafios das ciências exatas e da tecnologia vão ser vivenciados de perto por estudantes do ensino fundamental e médio. O Centro Universitário Franciscano vai levar até as escolas públicas de Santa Maria e outros 7 municípios projetos que buscam despertar nos jovens o gosto por áreas do conhecimento que de longe parecem complicadas, mas que podem, na prática, despertar o interesse e revelar novos talentos. Aproximar estudantes da educação básica ao ensino superior. Com este objetivo, a instituição lançou projetos nas áreas de ciências, física e matemática, que serão aplicados em escolas da rede pública de Santa Maria e região. O bom desempenho deste grupo de alunos da cidade de Candelária colaborou para que fossem selecionados. Foi uma reunião dos professores, daí escolheram baseado no ano anterior nas nossas notas, daí escolheram nós 3. Tu se dá bem na disciplina de matemática? É uma área que tu sempre gostou? Sim, é a matéria preferida minha. Serão 4 temáticas apoiadas pelo Programa de Iniciação em Ciências, Matemática, Engenharias, Tecnologias Criativas e Letras, o PICMEL, e um pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq. Entre os projetos está o que aborda a matemática no bioma Pampa,
uma inspiração para a pesquisa no ensino básico. Eu estou achando interessante e incentivador, porque é muito bom tu poder aprender ao mesmo tempo com as suas descobertas, porque como a gente está usando o método de pesquisar o que nós vamos aprender, e isso é muito importante e dá muita vontade de correr atrás e procurar saber o que está por trás da matemática no bioma Pampa. Os professores que estão nas escolas, eles lecionam a matemática, né? Mas para visualizar a matemática em outros ambientes, em especial na natureza, né? E por que não, como nós estamos aqui, como esses municípios, como esses alunos, eles residem, né, em cidades, estudam em cidades que estão localizadas no bioma Pampa, né? Por que não conhecerem exemplos, modelos matemáticos daqui, dos nossos ambientes, né? As equipes de cada projeto são compostas por um coordenador, que é professor do Centro Universitário Franciscano, e 2 professores bolsistas de cada escola selecionada. Participam um total de 28 estudantes do ensino fundamental e médio. Algo muito bom, muito importante, mesmo porque nós precisamos quebrar aquela muralha, né, da escola de educação básica com a universidade ou com o Centro Universitário Franciscano. Nossos alunos hoje têm acesso aqui muito mais facilmente do que foi no passado. Porque a gente sabe que muitas vezes a primeira vez que o aluno chega dentro da universidade é quando ele vem fazer a matrícula, é após o vestibular. E ele não necessariamente conhece inteiramente os cursos ou as propostas. E também um dos objetivos que permeia todos os projetos é incentivar os estudantes e mostrar a importância da matemática, das ciências, da computação dentro das profissões. E com isso, claro, estimular eles também a buscarem essas carreiras. Após o intervalo, a previsão do tempo e ainda, veja como a contracultura se manifesta em Passo Fundo. Antes, confira as vagas de emprego disponíveis no Cine de Santa Maria. Segundo o INCA, há em torno de 500 mil pessoas com câncer no Brasil. Estima-se que em torno de 70% das crianças com câncer podem ser curadas. O Estado tem apresentado um declínio em óbitos por câncer entre as crianças. Infelizmente, o câncer ainda não tem cura, mas podemos amenizar a situação. Por isso, pedimos a sua ajuda. Seja um amigo do CAC, apoie essa ideia e ganhe um selo do projeto. As doações podem ser feitas através de contas bancárias ou no local. Mais informações, acesse o site ou ligue 3226 4949. Empresa amiga tem este selo, tem o seu. Sua família pode fazer parte da realeza. Ela se torna mais nobre quando decide compartilhar. Doar órgãos é um gesto que envolve toda a família. Família nobre é a família consciente. Comunique sobre suas intenções. Doar, um ato familiar. Campanha Doação de Órgãos. A ONG Influenciação já ajudou muitas crianças e precisa de você para continuar ajudando. Conheça a ONG e venha ajudar você também. ONG Influenciação, o bom é ser criança. Acesse e conheça onginfluencia.org. Você conhece as tirinhas do Armandinho? O personagem é um menino de cabelos azuis que faz sucesso nas redes sociais pela sua personalidade questionadora. Alexandre Beck, o autor, agora lança 2 novos livros com as tirinhas mais conhecidas. O Armandinho surgiu em 2010 para ilustrar uma matéria de economia de um jornal catarinense. Em 2012, Alexandre veio morar em Santa Maria e criou uma página no Facebook para publicar as tirinhas. Hoje, ele já acumula mais de 500 mil curtidas. Eu publicava as tiras na internet para ver o que as pessoas achavam antes de botar no jornal.
que era o meio que eu a princípio teria maior visibilidade. As tirinhas tinham 200 ou 300 compartilhamentos e eu tinha ali por volta de 300 ou 400 seguidores. Quando houve o episódio da boate aqui na cidade, e a gente sentiu o clima da cidade, e aí eu fiz uma tirinha que foi um desabafo meu, né? Um desabafo meu, e a minha esposa leu antes de eu colocar aquela tirinha na internet. E aí aquela acabou sendo a primeira tira que teve uma repercussão alta, assim. E aí o pessoal começou a conhecer meu trabalho. A partir daí, as tirinhas ficaram conhecidas pelos internautas. E aí depois houveram outras tiras e de repente o Armandinho começou a ganhar uma projeção nacional. Absolutamente inesperado, né? Eu conheci através da minha filha, que ela é apaixonada por eles. Aí ela sempre coloca no Face uma tirinha, sabe? Aí eu sempre acompanho o Face dela. E a senhora comprou para dar de presente? Sim, o aniversário dela é dia 31 agora e eu estou mandando. Já mandei o 0, aí agora eu comprei os últimos 3. Para Alexandre, essa projeção nacional não traz apenas reconhecimento. Eu acho que o maior efeito que isso causa em mim é a responsabilidade do que a gente vai dizer. Então eu acho que a gente precisa de diversão, sim, mas precisa repensar uma série de coisas, né? Para que a vida possa ser mais justa não só com nós, mas com todo mundo. Faço tirinhas de humor e tal, mas eu acho que a principal questão dele é essa, né? Trazer o questionamento que nós adultos perdemos para voltar a repensar. O jornalista, publicitário e engenheiro agrônomo se inspirou nos filhos para criar as histórias e os personagens. As tirinhas abordam assuntos que geram discussões entre os leitores. Conhecido pelos cabelos azuis, Armandinho é inocente e questionador. Nas tirinhas, o autor apresenta, através do olhar de uma criança, assuntos para todos os leitores refletirem. Ele lida muito com o óbvio, e o óbvio passa muito rapidamente pela nossa vida e a gente não liga. E talvez seja isso que encante quem lê. Encante desde os adultos, né, um cinquentão como eu, até uma criança que está no início da sua escolarização. Os livros lançados reúnem as tirinhas mais recentes do Armandinho. Intitulados 2 e 3, eles são a continuação das obras chamadas 0 e 1. A obra tem uma qualidade cultural ímpar, né? Ele é de uma qualidade exemplar. Ficou interessado no trabalho do autor? Acesse o blog do Alexandre, www.tirasbec.blogspot.com.br. E ele é uma publicação impressa, independente de informação, conteúdo e produção de arte alternativo. Nasceu a partir da rua, de um estilo de vida distante do senso comum. O fanzine levou quase 30 anos para chegar ao Brasil, depois que o primeiro foi criado nos Estados Unidos, isso em 1930. Conheça um pouco mais desse símbolo da chamada contracultura, que tomou forma para que uma minoria pudesse se manifestar sem seguir tendências ou imposições sociais. A reportagem é da UPF TV, parceira da Rede Prosa. Rede Prosa. Amanhã vai ser outro dia. Amanhã vai ser outro dia. Ninguém manda no que a rua diz. Muito além das estruturas físicas e sociais, da velocidade cotidiana, a arte urbana acontece. Escala os muros e se manifesta para aqueles que veem, através. Talvez as pessoas que não estejam atentas para esses tipos de manifestações. A rua tem esse potencial de comunicação. É um espaço de respiro e crítica, onde o ar da arte também circula, de forma alternativa, marginal. Quando digo marginalizados, são grupos, pessoas que circulam à margem. Nos recintos, digamos assim, não institucionalizados. Ao ar livre, também mobilização e contestação social. Ideias sem nenhum tipo de censura. O hip hop, por exemplo, o rap, o break, o grafite. A contracultura rompe o tecido urbano de maneira sensível, rebelde, revolucionária. Pessoas que levam estilos de vida
totalmente alternativos e que, no simples fato delas viverem daquele jeito, representam uma forma de resistência à ordem instituída. Na década de 1960, por exemplo, o mundo conheceu o mais influente movimento de contracultura, o movimento hippie. O principal marco histórico da cultura hippie foi o Woodstock, um grande festival de música que aconteceu em 1969 no estado de Nova York. O evento trouxe valores de uma juventude que protestava contra a guerra e contra o capitalismo, criando o conceito de liberdade ao amor, às mulheres, à vida em sociedade. Pelas veias da contracultura, o passofundense Rodrigo Andrade, mais conhecido como Garras, é um agitador cultural. Formado em História e Jornalismo, mestre em Letras, é um apaixonado pelo vinil, pela leitura, pelos felinos e pelo fanzine, uma mistura de veículo de comunicação e obra literária, expressão artística da contracultura. Fanzines são publicações independentes, são revistas amadoras, revistas de fundo de quintal. O próprio termo fanzine vem daí, fanzine, vem de fã e de magazine, é uma revista feita por fãs. E quando eu digo isso, eu estou querendo dizer que pode ser desde um fã, sei lá, de um seriado, de uma banda de rock, quanto de algum tema muito mais abrangente. Do movimento punk, um fã de poesia. Ele é um produto de contracultura porque ele não circula nos meios oficiais. Tu não vai numa banca e compra. Tu precisa estar em contato com os fanzineiros, com esse tipo de cultura paralela. Os também chamados zines surgiram nos anos 30 nos Estados Unidos. No Brasil, o primeiro fanzine nasceu em 1965. Na década de 90, o Garras conheceu e passou a editar e produzir esse tipo de material. Fez mais de 15 e colaborou com centenas. Não estava nos holofotes, era muito mais forte isso da mídia ser um quarto poder, de realmente ditar tendências, porque não existiam outras alternativas. Então, os fanzines representavam uma forma de resistência muito importante na época, assim. Eu era fã de histórias em quadrinhos, eu era fissurado por gibi, lia muito gibi. Naquela época mesmo passei a fazer os meus. Esse daqui é o zine que eu mais fiz edições, assim, e dos que eu produzia era o que mais fazia sucesso, sempre com histórias em quadrinhos, matérias sobre temas bizarros. Por exemplo, esse daqui é uma raridade, ó. Primeiro zine anarcofeminista de Passo Fundo, publicado em novembro de 97, Boicote ao Sistema, sobre a questão do feminismo, né? A cultura punk, anarquismo. Esse aqui, ó, o Zine Insano, era um zine tanto de textos, de matérias, quanto um zine de histórias em quadrinhos. Inclusive, vários dos produtores desse zine aqui, que era feito na década de 90, acabaram se profissionalizando. O quadrinista dele hoje produz quadrinhos para todo mundo, através da Marvel Comics nos Estados Unidos. E com a popularização da internet, os fanzineiros passaram a expressar ideias e conceitos por meio das ferramentas digitais. Então muitos zines migraram para a internet, outros passaram a continuar tendo a edição física e a edição digital, e muitas pessoas fazem e fizeram zines e nem imaginam que aquilo que eles fazem são fanzines. Feita de maneira independente, muitas vezes ela é feita sem fins lucrativos, totalmente livre. O Jornal da Unifra chega ao fim. Se você quiser rever as reportagens, pode acessar o nosso canal no YouTube ou a página no Facebook. Uma boa semana a todos e até sexta-feira.